Produzir esses blockbusters épicos e megalomaníacos muitas vezes dá mais trabalho do que a gente consegue imaginar. Primeiramente porque envolve centenas e centenas de pessoas na produção, além dos próprios roteiristas, diretores, produtores, que muitas vezes entram em conflito, e sem contar na quantia milionária dos orçamentos que acabam trazendo alguns problemas também. E é por conta disso que na lista de hoje eu selecionei 5 filmes que ficaram famosos, mas que nunca foram lançados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Então vamos falar desses filmes aí que envolvem muito dinheiro, artistas conhecidos e que são produções que ficaram famosas, mas que nunca chegaram a ser lançadas. E a primeira delas é uma produção chinesa chamada Empires of the Deep, que seria uma tradução de Impérios das Profundezas. Um filme que custou uma bagatela de mais de 130 milhões de dólares. Só para vocês terem uma noção, foi a produção mais cara que a China já fez. E o melhor de tudo, o filme até hoje não foi lançado, meus amigos, e provavelmente nunca será. O filme ele começou a produção ali em 2009, 2010, era para ter sido lançado ali no máximo até 2012, mas estamos em 2017, até hoje nada. O filme conta a história de reinos nas profundezas do oceano que estão em conflitos entre povos para dominar territórios. A proposta desse filme era ser uma espécie de Avatar chinês, com batalhas épicas, várias criaturas, muitos efeitos especiais e o 3D rolando solto. Inclusive, se você tiver alguma curiosidade, digita aí trailer de Empires of the Deep, que você vai ver o trailer dessa parada trash. E ainda bem que esse filme não saiu, porque no trailer você já imagina ali, né? Os caras gastaram mais de 130 milhões de dólares e mesmo assim a produção é porquíssima. E você se engana se pensa que essa produção só envolve atores, roteiristas e diretores chineses. Não, muito pelo contrário. Eles resolveram contratar atores e diretores de várias nacionalidades. Inclusive, a protagonista desse filme é aquela atriz Olga Kurylenko, que já foi uma Bond Girl, já fez vários filmes hollywoodianos. E sinceramente, assistindo ao trailer desse filme, você pensa que é um fan-filme, que um monte de fã reuniu aí uns 2 mil dólares e conseguiu fazer um trailer de 2 minutos e meio para uma produção megalomaníaca, mas muito trash. Cara, as criaturas são muito mal feitas, as batalhas, as explosões, o efeito debaixo da água também é ridículo. Sem contar que a produção nunca foi lançada, por quê? Primeiro que o filme teve aí uns 4 diretores diferentes, tiveram vários conflitos de interesse, o roteiro mudou várias vezes e muitas das pessoas que tiveram envolvidas na produção desse filme até hoje não viram um tostão. E você pensa para onde diabos que foram esses mais de 130 milhões de dólares. O segundo da nossa lista é um famoso conhecido desses filmes que nunca viram a luz do dia. Tô falando do clássico Superman Lives, que foi uma produção que se iniciou ali em 96, 97 e teria Tim Burton como diretor. E me desculpem os fãs assíduos do Tim Burton, eu até gosto de vários filmes do Tim Burton, mas ele foi o grande problema dessa produção aqui e daqui a pouco eu vou falar por quê. Bem, esse projeto de filme ficou tão famoso que em 2015 ele ganhou um documentário chamado The Death of Superman Lives. Inclusive, é um documentário muito interessante para você que quer saber mais dessa história maluca desse filme. Procura aí o documentário. Bem, a Warner quis fazer uma nova versão do Superman nas telonas. Viu um potencial ali no Tim Burton, que tinha feito o Batman e o Batman Returns, que foram bons filmes, tiveram uma boa bilheteria e a crítica até que gostou. Eles chamaram um cara, mas o cara começou a querer mandar e mudar tudo por ali. Primeiro porque ele já deixou bem claro, eu não gosto dos quadrinhos do Superman, foi o que ele disse na época. E ele queria mudar vários conceitos do personagem. O primeiro deles e mais importante
ele achava ridículo que o Superman voava. Inclusive nos filmes originais do Superman, ele disse que os efeitos eram ridículos, que o personagem não era muito levado a sério justamente por voar, e ele queria cortar essa habilidade do Superman. Então o protagonista do filme, ele teria uma espécie de Superman móvel para voar pela cidade de Metrópolis. Olha que ridículo. Bem, muitos de vocês que já tinham ouvido falar dessa pérola aí sabem que o estúdio escolheu quem para viver o nosso querido Superman? Pois é, o Nicolas Cage, que não tem nada a ver com o personagem. Muita gente na época ficou muito puto por conta dessa história. Sem contar que a primeira opção do estúdio para ser o Superman nesse filme era o Champagne, que é outro que não tem nada a ver com o personagem. Bem, o motivo do Tim Burton escolher esses dois atores é justamente porque ele disse que o Superman, o Clark Kent, precisava de credibilidade. Isso mesmo, ele falava que o Superman era um personagem muito coloridinho e até afeminado. Olha só, parece até mentira isso que eu tô falando, mas sim, no documentário vocês vão ver isso. Ele falou que a roupa do Superman era muito colorida, o tom meio bobinho, o cabelo do Clark Kent não dava muita credibilidade pra ele, então ele queria fazer um personagem mais psicopata, mais sério, mais sombrio, e ele acha que esses atores eram, principalmente o Nicolas Cage, que foi o escolhido, eram a escolha perfeita para trazer essa essência obscura do personagem. Inclusive, vocês podem ver aí nas fotos que as roupas que eles fizeram, os testes, inclusive foram várias delas, muitas eram sombrias, outras tinham um visual meio alienígena e chegaram também a experimentar a roupa clássica do Superman. Bem, a primeira versão de roteiro do Superman Lives foi escrita pelo Kevin Smith, que hoje em dia é muito conhecido por dirigir e roteirizar filmes de comédia. E o Tim Burton recusou o roteiro dele na época porque disse que o roteiro era muito parecido com as histórias em quadrinho, estava muito igual ao personagem e ele queria uma coisa diferente. Vai entender esse Tim Burton. Inclusive, o Lex Luthor ia aparecer no filme, mas ele ia se fundir com aquele vilão, o Brainiac. E o nome dessa fusão absurda entre esses dois vilões ia ser Lexiac. Pois é, ainda bem que esse filme nunca saiu, porque pelo amor, viu? Bem, o terceiro da nossa lista de hoje, na verdade, é uma franquia da Marvel que infelizmente nunca deu certo nos cinemas. Tô falando de Quarteto Fantástico. Vamos recapitular um pouquinho? Mais recentemente, em 2015, a gente teve aquele fiasco daquele filme lançado pela Fox, que pelo menos eu não conheço ninguém que tenha gostado dessa mais recente versão. Eu achei uma porcaria. Em 2007, a gente teve dois filmes também lançados pela Fox, que também não teve uma credibilidade nada boa. Vamos convenhar que foi bem peidinho na farofa aqueles dois filmes. E bem antes, lá em 1993, tentaram lançar uma primeira tentativa de Quarteto Fantástico nos cinemas. Mas tem um pequeno detalhe, o filme era suposto para ser um filme B mesmo, um filme meio trash. Não é à toa que os produtores, o diretor do filme estavam muito envolvidos com produções trash. Você também pode achar um trailer aí no YouTube desse filme e dá pra perceber que a produção era bem tosquinha mesmo. Os efeitos, primeiro que era 93, né, pra você fazer bons efeitos já não era tão fácil assim. O orçamento do filme não era lá essas coisas, então isso se via muito na produção do filme, sem contar que, vamos convenhar, né? Esse visual aqui é de 93, mas parecia que eles estavam em 73. E depois de várias divergências com os estúdios, os executivos da Marvel decidiram não lançar o filme porque estavam com medo disso afetar, inclusive, a imagem da empresa mesmo, da própria Marvel e dos seus super-heróis, inclusive o Quarteto Fantástico mesmo, para não ficar com uma imagem muito manchada. Infelizmente, até hoje, não conseguiram fazer um filme decente desse quarteto. E o quarto da nossa lista é um filme que envolve um diretor que eu amo, que eu tenho certeza que muitos de vocês também. Estou falando do Quentin Tarantino e eu estou falando do seu primeiro filme, para falar a verdade, chamado My Best Friend's Birthday. É o aniversário do meu melhor amigo. É um filme preto e branco e foi a primeira tentativa do Quentin Tarantino em fazer um longa-metragem.
Primeiramente que ele estrela o filme, ele é o personagem principal. E ele, juntamente com alguns amigos que estavam ajudando ele na produção, além de estrelar o filme, roteirizou e dirigiu, coproduziu, enfim, fez quase tudo no filme. Eles arrecadaram cerca de 5 mil dólares apenas para fazer esse filme lá em 1987. A história do filme era basicamente o personagem do Tarantino que queria fazer uma surpresa para o melhor amigo dele na festa de aniversário. Qual era a surpresa? Contratar uma prostituta, comprar droga e eles zoarem pra caramba. Olha só que roteiro brilhante, né? Poderia até ser divertido, mas acabou ficando uma parada bem tosca, pra falar a verdade. O filme ele tinha 70 minutos de duração ao todo, mas depois de um acidente, as fitas do filme acabaram sendo queimadas e só sobraram 36 minutos de filme. Aí de 70 para 36 acabaram tendo que produzir meio ali um curta-metragem. Na verdade, nem o Quentin considera esse filme como oficial na filmografia dele. Ele fala que o primeiro filme dele foi Cães de Aluguel mesmo, em 92 e tal, mas se você procurar o filme, garimpar aí pela internet, você consegue assistir os 36 minutos que restaram dele. Então, se você tiver curiosidade, procura aí. Bem, e o último filme da nossa lista envolve duas figuras emblemáticas. O primeiro, um dos maiores cineastas da história. Sim, eu tô falando do Stanley Kubrick. E o segundo, o lendário imperador francês Napoleão Bonaparte. O Kubrick estudou ali na década de 70 durante anos a história do Napoleão Bonaparte. Ele estava obcecado em fazer um filme épico de guerra contando a história do Napoleão Bonaparte. Mas aí foram vários conflitos com estúdios e a questão de levantar um orçamento gigantesco para a época. Ele ia ter que reconstruir a ambientação da época que viveu Napoleão Bonaparte, ele teria que produzir várias cenas de guerras com cavalarias, centenas e centenas de homens, explosões, ou seja, ia ter que gastar um dinheiro muito alto, e sem contar que ele também teve alguns conflitos de roteiro, de qual linha ele ia ter que seguir. Não é à toa que esse filme aqui, até hoje, é considerado o maior filme nunca feito. Olha, eu acho uma verdadeira pena esse filme nunca ter saído do papel lá na década de 70, porque imagine só o quão lendário seria ver a história épica do Napoleão Bonaparte sendo contada através das lentes do Kubrick. E a pesquisa do Kubrick foi tão brilhante, tão genial, que até hoje a HBO planeja lançar uma minissérie utilizando todo o material escrito pelo Kubrick lá na década de 70. Eu espero muito que isso ainda aconteça um dia. Ufa, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você já sabia de algumas dessas histórias? Você conhece alguma outra história parecida de algum filme que é famoso, mas que nunca viu a luz do dia? Nunca foi lançado nos cinemas? Escreva aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda a fortalecer muito o trabalho aqui do Refúgio Cult. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.